Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga, eu sou o evangelista Rubenson Mundel, estou hoje aqui para ministrar a 6ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Chegamos hoje à 6ª aula, que data do dia 8 de agosto de 2021, que traz por título o profeta Elias, Eliseu, seu sucessor. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O nosso texto áureo: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. A nossa verdade prática, a história de Elias e Eliseu, nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas, né? E quão bom é a gente andar juntamente com homens de Deus, com mulheres de Deus. Os benefícios para a nossa vida são muitos, né? A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. E o objetivo geral dessa lição de número 6 é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. E para concluirmos a nossa introdução, o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte, né? Então, quando Deus estava para tomar Elias, a Bíblia vai dizer que eles vão atravessar o Jordão. E nesse episódio, Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer: pede o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E quando eu falo sobre essa passagem de Elias e Eliseu, eu me lembro da passagem de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, aonde a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite apareceu o Senhor a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Então, por diversas vezes, Deus, né, ele vai nos permitir pedir a ele aquilo que a gente quer, o anseio do nosso coração. E o que vai definir se receberemos ou não é a intimidade, a fidelidade, a lealdade e o compromisso que temos para com o nosso Deus. Glória a Deus. Está aí então o resumo da nossa introdução. Agora vamos ler o restinho, que diz assim: e Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são os assuntos desta lição. Glória a Deus. Agora adentraremos aos nossos tópicos e subtópicos, e como sempre eu quero resumi-los de uma forma prática, clara e objetiva. Você que está chegando agora ao nosso canal, você é muito bem-vindo por aqui. Por certo, será um canal de bênção para a tua vida. E você que está semanalmente comigo, é muito bom e um prazer estar com você novamente. Tópico 1, a despedida de Elias. O tópico 1, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o ministério de Elias termina, né? Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e de Azera. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade, né? Então, um grande homem de Deus que teve um grande ministério sobre essa terra. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar a sua missão
na terra, né? E quando eu falo em encerramento de missão, encerrar a carreira, obviamente a gente se lembra do grande apóstolo Paulo, que na segunda carta ao seu filho Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem sabe alguém olha e diz: mas Paulo, como assim você combateu o bom combate? Você foi 3 vezes chicoteado com 40 menos uma chibatada. Mas Paulo vai dizer: mas o combate é bom, mas você sofreu naufrágio. Mas o combate é bom, mas você foi apedrejado. Mas o combate é bom, você foi preso, Paulo. Mas o combate é bom, você foi dado por morto. Mas o combate é bom, você foi cuspido, esbofeteado, acorrentado, amarrado, mas Paulo falaria: o combate, ó glória, é bom. Aleluia! E querido irmão, querida irmã e amigo, eu quero te dizer que o combate, ele é bom, porque nós combatemos no exército do Deus Todo-Poderoso de Israel. E outro texto que eu me lembro, então, para concluirmos o subtópico 1, é o texto do sábio Salomão, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que ele vai dizer: melhor é o fim das coisas, né, do que o princípio delas. E assim era a situação de Elias, né? Elias estava terminando o seu ministério, mas estava terminando de forma honrosa, de forma gloriosa, um ministério de poder diante de Deus, né? Um homem submisso, humilde e poderoso nessa terra estava terminando, né? E para um ministério começar, né, o outro precisava acabar. O ministério de Eliseu tinha que começar, mas então teria que ter fim o de Elias, né, que é o seu antecessor. Subtópico 2, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, fazendo uma ponderação aqui, os teólogos vão dizer que ele é considerado, né, como o leão dos profetas, né? Olha só a prerrogativa desse grande homem de Deus, né? Do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés. Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro, né? Embora ele não tenha proferido nenhuma profecia de longo prazo que se cumprisse nos nossos dias, né? Ou não deixou nenhuma carga literária escrita, mas o seu ministério foi de maior importância possível para o seu tempo, né? Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento das suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma, né? Eu sempre digo que todo início tem que ter um fim, e terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado por todos nós. E essa é a questão de Elias. Ele está encerrando sua carreira, mas ele está encerrando sua carreira possuindo muito mais conquistas do que propriamente derrotas, e ele está acabando a sua carreira com todos os louros, né, possíveis e imaginários. Glória a Deus. Subtópico 3, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizado por Josué. Foi ali também os israelitas que foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético, né? Interessante que quando Elias ele está para ser tomado, assunto ao céu, a Bíblia vai dizer no capítulo 2,
de 2 Reis, que Elias sai de Gilgal com Eliseu. Ele sai de Gilgal, ele vai a Betel, ele vai a Jericó, ele desce ao Jordão e ali ele vai ser tomado. Só que quando agora Eliseu pega a capa de Elias, ele faz o trajeto contrário. Como assim? Ele sai do Jordão, ele passa em Jericó, ele vai a Betel e ele vai a Gilgal. Ou seja, do ponto de partida que ele saiu com Elias, agora ele volta. E o texto que diz isso é 2 Reis 4:38, que diz: e voltando Eliseu a Gilgal. O que é isso, irmão? É Eliseu andando pela estrada que Elias lhe ensinou. É Eliseu traçando as mesmas rotas que Elias lhe ensinou. O que é isso, irmão? Isso é alguém que aprendeu e agora está botando em prática aquilo que aprendeu. Eu abro um parênteses aqui na lição para te perguntar: por quais caminhos você tem andado? Quem te ensinou a andar pelos caminhos que você está andando? Quem lhe ensinou a trafegar pelas rotas que você está trafegando? Quem foi que passou antes de você nessa estrada que hoje você está passando? O que Eliseu está nos ensinando é: Elias era para Eliseu um referencial e Eliseu continua a caminhar nos caminhos que Elias lhe ensinou. Glória a Deus. Está aí então o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. Assim vamos avançando então ao tópico 2. Tópico 2, o pedido ousado de Eliseu. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, e aqui deixa eu abrir outro parêntese para fazer uma ponderação. Muitos pregadores, muitas pessoas que ensinam, eles vão dizer que Elias foi levado num carro, né? Com um carro de fogo, com cavalos, enfim. Mas o texto é claro em dizer que um carro de fogo e cavalos o separaram, mas que Elias subiu num redemoinho. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 2, né? Então Elias, ele sobe num redemoinho. Ele mandou o profeta fazer uma viagem, né? O Deus, melhor dizendo, mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal até Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas Eliseu se recusou. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer, né? E coisa linda é quando o obreiro tem por honra fazer aquilo que lhe foi proposto que fizesse. Coisa linda é quando o obreiro faz tudo quanto vem à sua mão. E a gente se lembra desse momento de Lucas, capítulo 9, versículo 62, que diz: e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Então você, irmão e irmã que trabalha na obra do Senhor, você que um dia lançou a mão no arado, não largue esse arado por nada. Continue trabalhando, continue fazendo a obra, continue pregando, cantando, evangelizando, levando a palavra, levando alimento, porque fiel é o teu Senhor e Ele te recompensará. Glória a Deus. Com isso concluímos o subtópico 1 do tópico 2, avançamos ao subtópico 2. Porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Olha que coisa linda. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo em Israel, 2 partes de uma herança era para o filho primogênito.
Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Então, o que Eliseu estava pedindo era porção dobrada, ou seja, ele estava falando: eu quero que tu me receba como teu filho primogênito, e eu, como primogênito, eu quero exercer o meu direito de receber porção dobrada. Oh, glória! E eu sempre digo, irmão, irmã, amigo e amiga, que Deus sempre está pronto para nos dar aquilo que pedimos. E o que a gente precisa? O que precisamos é ter a intimidade e a fidelidade para com o Senhor, nos responder e nos abençoar. O texto de Mateus capítulo 7, versículo 7 vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se lhe abrirá. Oh, glória! Peça a Deus, porque Deus pode lhe responder. Glória a Deus! Subtópico 3 do tópico 2. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Elias não podia retirar os olhos de Eliseu, ou melhor dizendo, para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e com fidelidade. Oh, glória! E quão bom é a gente ter exemplos, quão bom é a gente ter pessoas em quem a gente pode se espelhar. Eu abro outro parênteses aqui para te fazer 3 perguntas. Primeira pergunta: quem tem sido os teus exemplos? Quem são os homens e mulheres de Deus que você tem pegado por exemplo para a sua vida e para seu ministério? Em quem você tem se espelhado? Qual líder, qual pastor, qual pregador, qual obreiro tem sido o teu espelho? E a terceira pergunta: de quem você tem seguido os passos? Paulo vai dizer no capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é: me pegue por referencial e tenha as mesmas atitudes que eu tenho para você ser um seguidor de Cristo. Oh, glória! A gente precisa ter exemplos, a gente precisa ter em quem se espelhar e alguém para seguir os passos. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Com isso, então, está aí o comentário do tópico 2, o resumo prático, claro e objetivo do segundo tópico. Vamos ao terceiro e último tópico da lição, tópico 3. Eliseu toma a capa de Elias. O tópico 3, ele tem apenas 2 subtópicos. O primeiro deles, a comunhão de Elias e de Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. Olha que interessante, eu vou ler de novo. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, olha que coisa linda, o que denota intimidade e comunhão entre os dois. Eu vou me lembrar do texto do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Irmão, irmã, anote
todas as referências, leia o texto, leia o contexto, para você entender tudo quanto a gente deseja comunicar aqui na lição. Amós 3,3 vai dizer: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Impossível! Impossível andar duas pessoas juntas, não estando elas de acordo. Oh glória, mas Elias e Eliseu, eles estavam no mesmo espírito, na mesma visão, na mesma força, com a mesma pegada, servindo ao mesmo Deus. Aleluia! E quando eu falo de Amós, né? Amós era um profeta menor. Eu lembro que nesse trimestre, no terceiro trimestre, na lição dos jovens, nós estamos estudando justamente sobre os profetas menores, uma lição melhor que a outra. Você que pode, você que tem um tempo, assista as lições dos jovens. Estamos falando sobre os profetas menores, está tudo agrupado numa playlist aqui no meu YouTube para facilitar a tua busca, a tua procura. Então você que tem tempo, procure, ache as aulas, assista, por certo acrescentará muito em teu ministério. Continuando, a amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Isso é uma verdade. Eu me lembro do texto, eu me lembro de alguns textos quando eu leio isso aqui. O primeiro deles, Provérbios 18:24, que vai dizer, né? O homem tem muitos amigos, né? E deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que irmão. Oh glória! O outro texto que eu me lembro é quão bom, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O verso 3, ele vai dar o resultado desta união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Oh glória seja dada ao nome de Jesus. Como é bom ter amigos, como é bom ter companheiros que ombreiam a obra, a causa do bom mestre juntamente conosco, e como é bom poder viver em união, em comunhão com os nossos irmãos. Aleluia! Subtópico 2, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e para outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram a unção de Elias sobre Eliseu. E coisa linda é quando Deus confirma o nosso chamado, quando Deus confirma o nosso ministério, quando Deus confirma o cargo, a responsabilidade que Ele está botando sobre a nossa vida. Eu sempre digo que quando somos escolhidos por Deus para realizarmos uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Quando você for chamado, quando chegar o teu momento, a tua hora, quando Deus te levantar, Ele vai te legitimar diante de todas as pessoas, para todos saberem que é Ele que está fazendo esta obra. E assim foi com Eliseu, quando a capa de Elias caiu, que Eliseu pegou, feriu o Jordão com ela, e o Jordão abriu de uma banda a outra. Ali estava a legitimidade do ministério de Eliseu, ali estava o selo que outorgava a autoridade profética sobre a vida de Eliseu, porque capa na Bíblia fala de diversas coisas. Quero destacar apenas duas. Capa na Bíblia fala de ministério e capa na Bíblia fala de autoridade, e todos que ali estavam vendo e dizendo: realmente o ministério de Eliseu foi confirmado, e a autoridade que estava sobre Elias agora repousa sobre Eliseu. Oh glória seja dada ao nome de Jesus, porque o Deus que chama para a obra é o Deus que dá capacidade
capacidade para nós realizarmos a obra que Ele colocou sobre a nossa responsabilidade. E aí está o resumo prático, claro e objetivo do tópico 3. A nossa conclusão ainda diz: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas atitudes e comportamentos. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo Jesus. Irmão e irmã, amigo e amiga que me assiste, se espelhe em homem de Deus, em mulher de Deus, se espelhe em pessoas que têm testemunho, que têm frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus! Você pode glorificar a Deus, e se tudo isso foi bênção na tua vida, se o ensinamento da lição 6 agregou na tua vida, no teu ministério, eu te peço, me ajude. Como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. E se possível, compartilhe esse vídeo na tua rede social e nos teus grupos de WhatsApp, e você estará me ajudando. Se você puder ficar um minutinho ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu tenho alguns links, eu quero destacar pelo menos 3. O primeiro link é o meu link do Instagram. Clica no link, tu será redirecionado ao meu perfil do Instagram, me segue no Instagram e você terá acesso ali a conteúdo bíblico e teológico que eu posto semanalmente. Os outros links são do Telegram, onde são 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo da EBD, onde eu disponibilizo toda a aula em PDF, faço as ponderações, anotações, e eu dou gratuitamente esse material no grupo. O segundo grupo é o grupo do Apocalipse Descomplicado, onde eu posto material sobre o livro de Apocalipse. Aqui também na descrição tem os meus contatos de e-mail, WhatsApp, para você que deseja entrar em contato conosco. Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.